Existe um ponto inescapável para a gente pensar a relação entre dados, ativismo e cidades. É até meio clichê para quem estuda o assunto, mas é preciso ser dito: o dado nunca está dado. Parece simples, mas essa brincadeira com as palavras ilustra o fato fundamental de que dados e narrativas são construções tecnopolíticas, que implicam compreender as cidades a partir desses cortes, da existência, da inexistência e da mobilização de dados e realidades do território para atender certos interesses no funcionamento das cidades. Os casos de ativismo que se mostram relevantes nessas disputas, porque sim, são disputas, normalmente são atravessados pelas seguintes perguntas: os territórios estão nos dados? E os dados estão nos territórios? Eu sou Gilberto e esse é o Ninguém Lune Sem Pensar, um espaço de debate organizado no programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná. Nessa temporada, a gente conversa com ativistas latino-americanos que trabalham com dados para transformar as cidades e seus territórios em lugares mais justos. Esse é o 5º e último episódio dessa temporada. O dado nunca está dado. Nesse último episódio, a gente convidou 3 especialistas, amigos e amigas, jararacas profissionais, para debater alguns temas levantados nessa temporada do Ninguém Lunes. Nossos convidados escutaram os 4 episódios anteriores e vão ajudar a gente a entender intersecções, lacunas e perspectivas que atravessam o ativismo de dados na América Latina. A gente está aqui com a Juliana Marques, que é mestranda aqui no programa, é uma das cofundadoras do Mulheres Negras Decidem e Cria da Maré. Fala, Ju. Oi, Podesfera. Juliana na área. Quem está aqui também nos estúdios da PUC é a Mariana Kauchakji. A Mari também é mestranda do PPGTU, é coordenadora nacional do MTST e gestora de projetos culturais. Oi, pessoal. Para completar esse time, a gente está aqui com o Rodrigo Firmino, que é fundador do Jararaca, professor do programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC, é membro fundador da LAVITS, que é uma rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade, e é orientador de nós todos. Oi, gente. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir um pouco sobre os elementos que vocês identificaram que atravessam os 4 episódios. Claro que a gente fez um esforço de construir uma narrativa coesa que desse conta da diversidade da região, dos projetos e ativismos que envolvem a produção ou o trabalho com dados de forma mais ampliada. Mas isso é impossível diante do formato que a gente se propôs aqui. Então, eu queria ouvir um pouco como vocês conectaram as histórias que a gente ouviu e o que elas suscitam nesse universo do ativismo, da disputa por territorialidades tão diversas e dos usos tecnopolíticos dos dados. Então, Gil, eu acho que não é segredo para ninguém que desde o começo dessa temporada a gente tinha essa preocupação em trabalhar com ativismo de dados e trazer o território para o centro do debate, obviamente, dentre outras tantas questões importantes. O próprio título da temporada faz uma alusão muito clara a isso, né, o território, quando a gente relaciona ativismo de dados à cidade. E acho que algo bastante interessante é como a questão do território foi aparecendo assim de maneira diferente nos episódios. Dá para dizer, por exemplo, que nos episódios 1, 3 e 4, a gente nem precisa se esforçar muito para ver como os coletivos e as ações vão se conectando territorialmente a algum lugar específico. O episódio 1 tem a favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que é o protagonista de tudo que o Labjaca faz. No episódio 3, aconteceu uma coisa muito parecida, né? Tem a Comuna 18 de Cali como expressão espacial das potências periféricas da Colômbia. E no episódio 4, a noção de território vai se expandir para a América Latina como um todo. Acho que é isso que você foi buscar no Condatos, não foi, Gil? Foi isso que eu fui buscar lá. Eu acho que para quem ouviu o episódio 4, eu não consegui encontrar muito dessa territorialidade que a gente estava buscando. Mas, sim, de fato, eu fui ali tentar entender onde que essa questão do território estava no ativismo ali dos coletivos que estavam no evento. Então, mas aí vem o episódio 2. Sobre redes chilenas de mulheres e feminismo, sobre corpos e dados. E a gente se pergunta, cadê o território?
É óbvio que o ativismo incrível dessas mulheres, na verdade, de todos os coletivos feministas que a gente citou no episódio, tem preocupações que acessam dimensões muito mais profundas que a construção de territórios, que fala de corpos, de luta, de resistência, de afeto. Mas tem algo que nós não mencionamos diretamente no episódio, que é justamente uma relação indissociável entre corpos e territórios. A gente entende que não dá para falar sobre uma coisa sem pensar na outra, principalmente nessa construção de resistências e futuros alternativos. Esse é, na verdade, um tema que tem sido cada vez mais explorado na geografia, principalmente quando a gente valoriza uma perspectiva mais decolonial e a partir de outras compreensões do que possa ser o território. Aliás, tem um texto incrível de uma antropóloga mexicana, a Delmi Tânia Cruz Hernández, chamado Una mirada muy otra a los territorios cuerpos femininos, em que ela discute justamente essa relação quase indissociável. E ela usa a expressão territórios, corpos, assim mesmo, como uma palavra composta. E olha que potente essa fala dela num trecho do texto. Eu vou ler aqui e vou arriscar o meu portunhol. Como sujeta acompanhante de processos sociais com mulheres indígenas em territórios vulnerados, me resonava muito las consignas que se escuchan sobre mi cuerpo es mi territorio, ou ni las mujeres ni la tierra somos territórios de conquista. Não é demais isso? A Delmi também organiza um livro muito importante chamado Cuerpos, Territórios, Feminismos. Então, acho que é isso. Essa discussão de como ativismo, dados e territórios se conectam nos episódios passa pelas várias formas pelas quais a gente pode pensar o próprio território, né? Muito boas referências, Rodrigo. Muito bom mesmo a reflexão. Inclusive, só para avisar que a gente vai deixar essa referência que o Rodrigo trouxe e outras que a gente for citando nos episódios na descrição ali nas plataformas, em forma de texto. Ju, o que você acha? Gil, sem dúvidas fica evidente em muitos episódios, né, o esforço dos movimentos, organizações, iniciativas e coletivos, alguns com origem bem ancorada no território, né, como é o caso do Lab Jaca, como o Rodrigo mencionou aqui, né, e a similaridade, né, de atuação numa perspectiva de visibilizar a falta de dados para um diagnóstico mais preciso sobre a violação, né, de direitos de alguns grupos populacionais, sobretudo mulheres, pessoas periféricas e pessoas LGBTQIA+, né, sobre questões que ainda não estão refletidas em nível nacional ou mesmo a nível global, né, a exemplo da parceria, né, global para o desenvolvimento de dados sustentáveis. Então, isso é algo que vem sendo buscado, né, numa perspectiva, né, tanto, enfim, local, mas também com uma perspectiva de impacto nessas organizações que têm atuação aí em vários países, né. Uma outra questão que acho que seria interessante destacar é a colaboração, né, das organizações e coletivas para que o monitoramento desses dados seja institucionalizado, né? Então, que eles entrem na produção de estatísticas oficiais, né, que são geradas pelos países, pelo aprofundamento dos debates, na verdade, que esses grupos também vão proporcionando, né, para a sociedade como um todo. Acho que um exemplo, né, assim, bem importante, né, de lembrar sobre esse processo, né, de monitoramento, institucionalização desses dados e o tempo, né, enfim, necessário, acho que para que isso aconteça, aparece no episódio 2, né, sobre a rede chilena de violência contra a mulher, que a gente vê, né, como que o debate sobre a questão, né, da violência doméstica veio sendo aprofundado e a gente vê hoje outras perspectivas, né, perspectivas interseccionais ganhando visibilidade, a exemplo da luta contra a violência de pessoas trans, né, e mais recentemente no Brasil também a proposição do projeto de lei 10.086, né, agora de 2023, que coloca o dia 14 de março
data da execução da vereadora Marielle, no centro da luta por conscientização da sociedade a respeito das violências sofridas pelas mulheres no ambiente político. O dia vai ser lembrado anualmente como o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça. E foi assinado, pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Então, não tem como a gente não pensar, conectar isso que está acontecendo agora, a aprovação desse tipo de legislação, com todo o esforço, de luta histórica, por exemplo, que essas mulheres do Chile, empenharam, mas também muitas outras aqui no Brasil. Muito bom, amiga, muito bom. Mari, o que você achou que tem aí de intersecções interessantes? Eu acho que desde o primeiro episódio vai ficando evidente como a produção de dados é algo que está presente de uma maneira quase que unânime, na construção sobre os territórios, de um discurso sobre territórios. E também fica evidente como isso pode ser definidor para determinadas comunidades e como isso é algo que demonstra de novo a disputa que existe nisso, como você mesmo falou na abertura do episódio. A gente sabe que a cidade, inclusive essa construção, de uma narrativa sobre cidades inteligentes, sobre uma tecnicidade, do planejamento, estão muito emaranhadas também nesses conceitos, dessa construção quase que desenfreada e dessa busca também desenfreada de produção de dados, Mas eu acho que uma das falas que o Bruno traz sobre a urgência da produção dos próprios dados, ou no que a gente está chamando de ativismo de dados, que o Rodrigo aponta na fala dele, e que também é uma questão que o Data Lab traz, fica bem escancarado essa questão da produção de dados e da utilização desses dados. É importante, como é importante que isso seja feito pelas próprias comunidades, justamente para que elas tenham um território, um pouco mais igualitário nessa disputa. Isso também vai ficando mais explícito quando ele demonstra a discrepância desses dados, são ditos dados oficiais, que são produzidos por órgãos, com os dados trazidos pela realidade através do ativismo de dados. Essa mesma disputa, eu acho que também se amarra com essa questão da possibilidade de representação, que também está apresentada nas falas da Isadora no episódio 2. Mas na dela tem um outro ponto, um outro elemento, que eu acho que é o que o Rodrigo também estava trazendo e que a Ju também trouxe na fala dela, que acaba ficando mais explícito justamente porque os territórios, ali acabam ficando, talvez, em segundo plano, A disputa, então, ali sai desse lugar de território geográfico e se estabelece, então, em corpos. E o que isso significa, Não significa que no episódio 1, o território não demonstra a sua corporidade. O corpo daquele território também é muito explícito. E eu acho que para qualquer um que estuda, territórios, a gente sabe que territórios têm corpos, territórios se definem, inclusive, através disso, E ele está ali presente na figura do Bruno, que representa, então, esse território geograficamente definido, e como isso se inscreve em corpos específicos. Mas a disputa da cidade é também, então, uma disputa sobre quais corpos e quais determinados espaços esses corpos podem pertencer, E, em última instância, o que é permitido ou não a esses corpos. Pensando nisso, o episódio 2, como eu já falei, a delimitação geográfica acaba ficando em segundo plano, a gente traz o corpo, então, e a construção territorial para o corpo de uma maneira mais evidente. A ideia de corpo, em especial corpos de mulheres racializadas como território, não é dito como algo exatamente novo, Essa associação do feminino e do natural já traz essa narrativa para os corpos das mulheres. É um corpo a ser dominado, é um corpo a ser domesticado, é um corpo a ser descoberto.
Dentro da área, né, que usa o estudo imagético para pensar construções, né, sobre essas narrativas, sobre a que espaços esses corpos pertencem e como esses corpos são interpretados, né, no mundo, tem uma alegoria muito interessante que, assim, vem desde a época das grandes navegações, que é a alegoria dos continentes. Nas grandes navegações, os mapas, né, tinham ícones, né, para se saber de que lugar que se estava falando, se identificar isso de uma maneira muito rápida. E, coincidentemente, esses ícones, né, eram, na verdade, corpos de mulheres. Era uma forma de representação, geralmente muito estereotipada, dos 4 continentes: América, Europa, África e Ásia. Isso é para dizer que as questões de gênero e raça, elas estão intrinsecamente ligadas a questões territoriais. Então, quando a gente acha que não está falando sobre isso, a gente está escolhendo não olhar para isso, na verdade, né? E o que o episódio 2 acaba, então, deixando mais explícito, justamente que a questão territorial fica um pouco mais diluída, é como o território se inscreve em corpos e é escrito por corpos. Acho que é isso. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre as ausências. O que faltou no nosso programa? Como eu já falei, seria impossível contemplar todas as dimensões desse universo ainda em progress, ainda em emergência do ativismo de dados. Eu tenho usado um termo da Isabelle Stengers, que é ecologia de práticas. Como se a gente estivesse olhando para um campo de pensamento e ação através de uma lente ecológica, que valoriza as múltiplas formas de vida que coexistem num ambiente compartilhado. Então, diante dessas emergências, o que nos escapa? Olha, Gil, se a gente pensar em coisas que não foram tão exploradas nos episódios, mas que não podem deixar de ser ditas, né? Uma delas, e que já foi mencionada aqui pela Mari e pela Ju, é a racialização dos dados e dos territórios, né? Não sei se dá para dizer exatamente que foi uma ausência no podcast, mas é algo que merecia mais espaço no debate sobre dados, ativismo e cidades. Poderia ter sido mais explorado ao longo da temporada. Claro que isso aparece, por exemplo, no episódio do LabJaca, né? Mas nós não nos debruçamos sobre o tema com toda a atenção que ele merece. Mas é por isso que a gente tem o episódio 5, né? Para também tratar de questões, ou pelo menos lembrar de questões que são importantes nessa discussão do tema, ou dos temas que orbitam essa temporada, né? Eu acho que essa é, por exemplo, uma chance que a gente tem de também falar do trabalho de um outro coletivo de ativismo de dados que o Bruno citou lá no episódio 1. Lembra? Ele falou do Datalab. Eu acho que o Gil e a Ju conhecem bem, né? Mas deixa eu falar porque eu sou mais isento que vocês. Dá para dizer, por exemplo, que o Datalab sempre deu visibilidade para essa relação entre dados, territórios e raça. Para quem conhece o trabalho do coletivo, isso está sempre presente, está sempre atravessando. Um exemplo é o trabalho que eles produziram em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, chamado Por que Eu?, que investiga o racismo nas abordagens policiais em territórios periféricos do Rio de Janeiro. A pesquisa produziu um relatório com dados muito importantes e inéditos, e eu acho que todo mundo devia conhecer. Portanto, a gente precisa dizer que dados, territórios e racismo estão intimamente ligados, principalmente em países como o Brasil e outros países latino-americanos, e que tem muitos coletivos trabalhando com isso e trazendo o tema para a superfície dos debates. Rodrigo, obrigada por falar do Datalab mais uma vez nesse episódio. Queria aproveitar e mandar um alô aqui para a equipe do Datalab, essa organização querida. Clara Saco, um beijo, eu te amo. A provocação agora é para falar sobre ausências, né? O que a gente sentiu falta nessa segunda temporada do Ninguém Lunes. E acho que eu não vou poder deixar, né, de falar do episódio, na verdade, que o Gil teve a oportunidade de gravar presencialmente, né, lá no Condatos, um evento, né, internacional, e que
tem, né, trouxe alguns apontamentos para a gente de uma ausência, né, de representantes de alguns movimentos sociais organizados em torno do trabalho com dados e território, né? E também, né, um aspecto sobre a ausência de racialização desses dados. Ele está ausente, como o Rodrigo falou, em alguma medida, né, nos nossos episódios, assim como um todo, de forma transversal, mas acho que também é um reflexo de como ele está ausente, né, nesse novo empacotamento, né, do que seria o trabalho com dados no formato digital, né, o ativismo digital, quando a gente sabe também, né, que os movimentos sociais, né, já estão trabalhando com dados, né, para poder fazer suas incidências em várias instâncias, né, do governo já há muitos anos. Então, tem esse ponto que eu acho importante, assim, falar. E acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que o que a gente talvez tenha sentido falta é trazer corpo para esses territórios, né? E eu acho que é sobre isso que a gente veio falando ao longo dessa conversa. E a pensar, então, que como esses territórios são produzidos. Pensar a corporificação desses territórios é pensar como eles são produzidos. E é pensar também quem produz e quem interpreta dados, né? Eu acho que essas são algumas das lacunas que a gente foi capaz de identificar aqui. Como a gente falou, não que esses corpos não estejam bem presentes, né? Inclusive através das figuras que vieram pro podcast, né? Vieram representar, né, no podcast. Mas acabou ficando de uma maneira transversal e talvez seja um momento de trazer isso para primeiro plano, né? A gente, justamente por isso, né? Porque a gente sabe que as opressões se inscrevem de maneiras diferentes em corpos diferentes. E trazer o corpo como esse primeiro território de disputa significa entender como isso se entrelaça com as possibilidades, tanto espaciais concretas e das vivências desses corpos. E isso se torna mais do que fundamental. Eu acho que se torna como uma questão que a gente não pode mais desvincular, né? Como a própria Ju trouxe. Os movimentos sociais já fazem essas produções. A gente já tem, né, essas outras formas de pensar como esse território está sendo produzido, como ele foi produzido e como nós somos capazes de interpretá-lo, né? As políticas e tecnopolíticas que desenham os espaços específicos são desenhados também para corpos específicos. E quando a gente faz isso, a gente acaba por desenhar também as possibilidades para esses corpos. É pensar os territórios de uma maneira menos casual, né? Pensar como esses territórios foram construídos, onde eles estão e quais são as pessoas que compõem esses territórios, não como um acaso, um dado do acaso, como algo propositalmente construído, né? Então, se existe essa racialização e também a generificação dos dados e, claro, dos territórios, vai também existir a racialização e a generificação das resistências. E eu acho que todos nós que temos experiência na prática com isso, a gente sabe quem que está produzindo essas resistências. Nos movimentos sociais e em outros ativismos, a gente sabe quem são, em sua maioria, os corpos que produzem as resistências, e eles são generificados e racializados. E isso significa que a gente também pode ser capaz de produzir novas epistemes, porque não está vindo desse lugar que parece muito uníssono, que constrói e que entende também tanto esses territórios quanto esses dados como algo casual, a ser interpretado de uma distância. Uma distância quase de uma tradição antropológica que nem se usa mais, né? De uma interpretação do estranho, do outro, né? Eu acho, então, que a ideia de território também acaba ficando transversal. E pode soar esquisito isso, né? Mas eu digo isso por quê? Justamente porque pensar em território sem pensar os corpos que os constroem significa tratar o território como uma base só, né? O território como um lugar em que os atores agem, quase como um lugar neutro,
né? Quando a construção desses territórios não é neutra, não foi neutra, e ela constrói, e é quase uma relação dialética, né? De construção desses corpos e de identidades e de construção do território, de identidade desse território. Então, nesse sentido, acho que o território também teria mais centralidade se a gente começar a pensar a corporificação desse território. Eu vou trazer uma outra referência que também é de uma interpretação cultural da construção de identidades, que é o Edward Said. Quando ele constrói a ideia de orientalismo, ele faz justamente através dos signos e das expressões culturais que eram feitas sobre os povos do Oriente Médio para a Europa. Então, nesse momento, além dos ensaios, você tinha também essa produção de quadros, enfim, diversas produções culturais para representar quem eram esses povos para a população europeia. A gente, muitas vezes, percebe que a nossa produção cultural sobre determinados territórios também faz isso. E quando a gente, então, está falando na produção de dados, acho que a gente também pode começar a incluir essa produção de signos e significados, né? E os signos e significados que são construídos a partir de um território muito próprio e a partir das pessoas desse território também são capazes de construir, muitas das vezes, uma imagem muito mais fidedigna do que são esses territórios. Acho que essas são as nossas lacunas, por enquanto. Eu acho que eu queria pegar um gancho que a Mariana deixou no final da fala dela. Eu sei que a gente está falando de ausências, mas eu acho que não tem como a gente deixar de falar algo que estava presente nessas falas da Ju e da Mari, que não tem a ver com ausência. Tem a ver com algo que, de novo, tá presente nos episódios, está presente nessa temporada. Que é justamente a gente discutir o território não como um palco onde as pessoas se apresentam, onde a sociedade se relaciona e tá ali inerte, como a Mari colocou, neutro, né? Não existe isso, é óbvio. Eu acho que a gente tenta, com esses episódios, materializar. Mesmo que a gente esteja falando só no áudio, no podcast, acho que dá para materializar esses corpos, essas diferenças, essas complexidades que estão presentes e constituem o território, né? E, de novo, vamos colocar uma referência aqui, né? A gente trabalha muito com os conceitos de territórios, o conceito de território usado do Milton Santos, né? Geógrafo brasileiro, e que junto com ele tinha ali a socióloga Ana Clara Torres Ribeiro também tentando dar essa cara de território, corpo, né, de território construído a partir de todas essas relações, essas complexidades e camadas, né? Então eu sei, a gente estava falando de ausência, mas não tem como a gente não fazer essa relação, né? O Ninguém Lune Sem Pensar é um projeto idealizado pelo professor Clóvis Ultramari, aqui do PPGTU, que acontece desde 2016. No projeto original, algumas pensadoras e pensadores intelectuais latino-americanos eram convidados a participar de debates, sempre às segundas-feiras, sobre as cidades e as suas complexidades. O evento deixou de acontecer na pandemia e em 2021, quando eu cheguei aqui no programa, junto do professor Clóvis e da Manu Massuqueto, que também está trabalhando nessa temporada, a gente transformou o Ninguém Lunes num podcast. As outras edições podem ser acessadas no YouTube e a primeira temporada nos tocadores. Durante os debates nos Encontros do Jararaca, em 2022, a gente entendeu que o podcast podia ser uma ferramenta legal de divulgação científica. E aí veio o convite de assumir a produção dessa temporada. Então, eu queria aproveitar que a gente está chegando no fim desse episódio e da temporada para perguntar para vocês, o que mais cabe nesse formato? O que ainda dá para propor nesse espaço? Eu acho que a gente meio que já foi dando dicas, né? Conforme a gente foi falando. Os nossos desbotamentos se encontram justamente nessas lacunas que a gente foi trazendo. O que é central para esses territórios, né? Ou então o que é central desses territórios. Quem os faz, quem os produz, quem os reproduz, quem é capaz de definir esses territórios e quem é capaz de resistir a essas definições, né? Eu acho que é urgente mesmo pensar sobre a corporificação dos territórios. E, além disso, eu acho que o episódio 4 também faz um alerta pra gente sobre como estão sendo produzidos esses dados sobre, né, os territórios e como isso vem sendo usado.
a gente pensar que muitas vezes algumas comunidades e territórios são tratados como mera mina de dados, né? A gente tem alguns exemplos de universidades, inclusive internacionais, querendo mapear determinados territórios super distantes da sua realidade geográfica, a troco de quê? Para quê? Né? Para onde vão esses dados? A quem servem esses dados? E eu acho que os movimentos sociais e todos, né, que embarcam no ativismo de dados têm sempre um ponto de tensão com relação a isso. E que talvez seja legal de explorar também. Que é isso, quanto mais dados se produz sobre aquela comunidade, sobre aquele território, mais dados você está dando sobre essa realidade. E quem vai usar esses dados? Né? Então, ao mesmo tempo que o ativismo de dados e a produção própria de dados é um lugar de resistência, ela é um lugar de resistência facilmente usado contra você, né? Mas aí não se produz dados? Você fica na mão de quem produz os dados? Não se compartilha esses dados? Eu acho que são questionamentos que eu não tenho respostas. E eu acho que, né, inclusive para mim, nesse momento, eu acho que a gente tem que produzir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado em como se disponibilizam esses dados e qual é a nossa estratégia com esses dados. Mari, perfeita. Eu tenho um incômodo, uma questão, né? Enfim, que eu acho que seria importante no futuro a gente refletir, assim, que é sobre essa questão de uma associação, né? É muito mais direta, né? Ao corpo, né? Numa associação muito mais direta, né? Ao corpo, quando a gente está falando de dados de grupos minorizados nas dinâmicas de poder, né? Como se, né? As pessoas, na verdade, que ocupam os espaços, né? De tomada de decisão, elas não tivessem, né? Um corpo. Então, acho que é importante refletir sobre isso. É óbvio que a gente vem sempre tentando nomear, né? São homens, brancos, em sua maioria, né? Com uma idade mais avançada e tudo mais. Mas tem um aspecto que eu acho que ainda prevalece, né? Na geração de dados e reflexão, eu acho que, sobretudo, em políticas públicas, em determinado momento, que esses dados, né, quando a gente fala desses dados, eles são tratados como dados representativos da população, dados qualificados, né? Então, será que existe, né, ou já existiu algum horizonte diferente dessa associação, né, do corpo muito direta, né, a grupos minorizados nas dinâmicas de poder? Não sei. Então, acho que eu fiquei com essa provocação do Gil, né, no episódio 3, que ele começa falando, né, o conhecimento é uma armadilha. Então, eu tô tentando sair dessa armadilha. Acho que dava para encerrar com essa frase, né, gente? Mas assim, tem tanta coisa que pode ser mais explorada a partir do que a gente ouviu nessa temporada, né? Ou até nas outras edições do Ningu Lunes. E como a gente já falou aqui, eu acho que os episódios eles despertam mesmo várias curiosidades e vão disparando sugestões de temas de pesquisa sobre como entender, nesse caso dessa temporada, né? Como entender tecnopolítica dos dados e como isso pode ser feito de uma forma que não exclui os territórios e os corpos periféricos, muito pelo contrário, que é o que vocês duas acabaram de falar, né? E acho que como também ficou claro no episódio 4, e a Ju até fez uma provocação aqui sobre o Condatos, né? Há muitas dimensões dessas relações entre dados, ativismo, que a gente precisa entender melhor, acessar e principalmente problematizar. E claro, se a gente considerar o próprio podcast, Ningu Lunes, Sem Pensar, e sobre o que importa entender sobre as cidades latino-americanas, o universo de possibilidades é ainda mais amplo. Mas eu acho que tem uma urgência em tratar temas de raça e gênero nas cidades, de falar sobre interseccionalidades e espaços. Isso apareceu muito aqui nas nossas falas, nas nossas reflexões sobre o podcast. Então fica aí a dica ou talvez o spoiler para a próxima temporada. Esse podcast é resultado de uma série de debates que acontecem regularmente no grupo de pesquisa Jararaca,
no Laboratório de Tecnopolíticas Urbanas. Você pode saber mais em jararacalab.org. Os créditos estão na descrição do episódio. Um beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, pessoal!